que medidas a gente pode tomar para que o Brasil esteja bem melhor preparado do que esteve dessa vez? O que o senhor acha, assim, pontualmente, tentando assim, vamos tentar ajudar o Estado brasileiro a pontuar. Se o senhor fosse propor para o governo, se eu fosse chamado, doutor Jarbas, queremos te ouvir, o que o senhor proporia para que nós não saiamos dessa pandemia da mesma forma que a gente entrou, que se vier uma outra, que a gente saiba enfrentá-la de uma forma melhor? O que o senhor proporia? Fábio, eu creio que o Brasil tem bons instrumentos já hoje, mas sem dúvida eles podem aperfeiçoar. Primeiro, esse tema que você falou, todo regime federado tem essa dificuldade. O México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, os países federados, eles têm essa dificuldade, então é importante que haja, dentro do arcabouço legal, administrativo do país, uma definição bem clara de responsabilidades. Mas quando eu olho para trás, em outras emergências que o Brasil passou, o Ministério da Saúde sempre exerceu uma liderança técnica importante e a gente sempre teve uma resposta bem coordenada no Brasil inteiro. Com base no aprendizado agora, é importante rever esses instrumentos e talvez deixar mais claro qual é a responsabilidade de cada um dos entes federativos. Isso pode ser o primeiro ponto, porque sem ter uma coordenação nacional, a resposta sempre será mais fraca. E eu não estou falando nenhuma outra pandemia desse tamanho, mas se aparece, né, eu mencionei esse caso aí que nós tivemos desse vírus de influenza aviária, né, ter uma capacidade de resposta significa conter isso rapidamente, muitas vezes, antes que vire um problema maior. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, é rever a nossa estrutura de vigilância, no que diz respeito, principalmente, a laboratório. Né? Eu creio que laboratório, nós hoje temos a possibilidade, além do PCR, que eu já falei, a necessidade de expandir muito rapidamente o PCR, mas de implantar vigilância genômica. Né? Isso é fundamental. É com base nisso que a gente olha as novas variantes, por exemplo, do SARS-CoV-2, é com base nisso que a gente consegue identificar um vírus conhecido, de onde ele veio, né, para traçar exatamente o que aconteceu nessa trajetória. É dessa maneira que a gente consegue identificar se os vírus que a gente conhece não estão mudando. Então, eu diria que a vigilância genômica é uma vigilância do futuro, do presente e do futuro. Né? Nós coordenamos, a OPAS coordena uma rede de 21 países na América Latina que tem já capacidade de fazer vigilância genômica. O Brasil tem, mas deve expandir e colocar os vírus da dengue, de influenza, os vírus da Amazônia, os vírus emergentes da Amazônia, sob monitoramento de vigilância genômica. Eu creio que isso é fundamental. Creio que também é importante garantir a conclusão do processo de uma relação melhor entre o setor público e o setor privado no Brasil. Seja para efeito de vigilância, né? De novo, eu dizia muito isso quando eu estava na Secretaria de Vigilância em Saúde, por exemplo, que um viajante internacional, quando chega com a doença, se ele é um viajante internacional, geralmente ele vai para um serviço privado. Então, a verdadeira fronteira que nós temos hoje em relação às doenças são as salas de emergência, seja as do SUS, seja as do serviço privado. E as do serviço privado, em grande parte dos estados, não têm integração com a rede de vigilância, ou seja, não comunicam, olha, chegou aqui um viajante que veio de tal país, onde está tendo um surto X, ele está com febre, ou seja, essa comunicação, muitas vezes, ela é fundamental para dar agilidade. Então, isso também tem que completar. E também é importante ter regras bem definidas, por exemplo, se o SUS precisa ter um aumento rápido de capacidade, como contratar leitos de UTI com regras já pré-estabelecidas do setor privado, para permitir um aumento rápido quando você precisa. Então, eu creio que isso também é outra área em que se precisa avançar. E uma última área, eu diria, fortalecer a capacidade de produção. Né? A gente viu no ano passado equipamentos de proteção pessoal simples, como luvas, como máscaras, aventais. Os países da América Latina, o Brasil também lutando para conseguir, porque quase tudo é importado. Né? Respiradores, vários governos estaduais, municipais, vítimas de empresas fantasmas que ficavam oferecendo respiradores sem nunca ter tido capacidade
de intermediar ou de vender respiradores, e o Brasil pode ter capacidade de produzir isso. Agora, com as vacinas, né, o Brasil tem um parque produtor de vacinas, de medicamentos, que pode ser expandido dentro de um investimento planejado, factível, para diminuir a vulnerabilidade do país, para o país não depender tanto de importações. Nós estamos estimulando muito esse tipo de discussão entre os países da América Latina e do Caribe. Vamos ter uma política sobre isso para aprovação pelos países no nosso Conselho Diretivo em setembro, porque trabalhando de maneira coordenada e complementar, nós acreditamos que é possível aumentar muito a capacidade de produção da América Latina e do Caribe e reduzir, consequentemente, a sua vulnerabilidade. Então, eu diria que esses seriam temas, Fábio, seguramente que cada um deles vai exigir recomendações concretas, indicadores, tempo, recursos, né? Para tudo isso, em todos eles, a gente precisa investir fortemente em capacitação de pessoal, né? Em treinamento das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros, ou seja, ter o pessoal de saúde capacitado, né, rapidamente para responder quando a gente tem uma emergência. Então, eu creio que esses seriam alguns pontos iniciais de uma agenda.